Teve alguém que escreveu, depois dos 70 nem sobe mais. Você sabe que hoje com as medicações, as medicações, né, a tadalafila, o sildenafil, enfim, essas novas medicações que melhoram exatamente o que a Cátia comentou, vascularização para os corpos cavernosos e hoje até com prótese peniana, para pessoas que querem manter vida sexual, mas não tem mais ereção por disfunção erétil, essas medicações e esses outros artifícios que a urologia trazem, faz com que homens de qualquer idade possam ter vida sexual. Então isso não é mais uma limitação, não. O grande detalhe é evitar fatores que podem predispor uma deficiência de vascularização precoce. Então, consumo de drogas, consumo de bebida alcoólica, o alcoolismo, a obesidade, porque o excesso de gordura tem um detalhe importante, ó. Testosterona é um hormônio lipossolúvel, ele se dilui na gordura. Quanto mais gordura você tem, mais testosterona está diluída e não faz função. Então, às vezes, a gente nem precisa repor hormônio. Agora há pouco, um colega me mandou uma mensagem, porque eu também sou pós-graduado em nutrologia. Então, eu sou ginecologista de formação, residência médica em ginecologia, mas eu tenho 2 pós-graduações em nutrologia. Então, eu atendo, geralmente, os maridos das minhas pacientes, com algumas exceções. E aí, agora há pouco, o marido de antes de vir para cá, você conhece, amigo nosso, estava com a testosterona super baixa, ele tem 53 anos, e eu disse, tu não precisa repor testosterona, vamos te emagrecer. Era 420 e pouco a testosterona dele há 2 meses, ele perdeu 3 meses, estava 680, não colocou um gelzinho de testosterona. Então, essa é uma informação muito importante, perder gordura ajuda a aumentar a testosterona, aumenta a libido e aumenta a autoestima. E sabe o que está deixando o povo broxa hoje em dia? Os pod. Esse povo que fuma pode o tempo todo. O quê? Pode, deixa broxa? Lógico. Não que eu fume, eu não fumo, mas não. A galera fica direto nesse negócio. Então, por quê? Porque tem uma vasoconstrição dos vasos. E aí, como tem essa vasoconstrição, não chega sangue na região peniana. É igual tabagismo. Só que eles estão aumentando, como se o pod não tivesse problemas ali de nicotina. E tem muitos outros problemas, mas o uso excessivo dos pods vai deixar essa galera broxa. Daí não vai demorar. A Betina está falando aqui, a Betina Strider. E quem não pode fazer a reposição hormonal por ter tido câncer de mama e fez cirurgia profilática dos ovários? Tenho 42 anos e estou em uma menopausa de 2 anos. Ela teve câncer de mama, foi e tirou os ovários, ou ela tirou os ovários para evitar ter câncer de mama? Porque tem as duas opções. Ela teve câncer de mama. Ah, tá. Então, e fez cirurgia profilática dos ovários. Aí, nesse caso, contraindicação formal a fazer reposição hormonal, com o que a gente tem de evidência científica, a gente vai tratando os sintomas. Então, por exemplo, um segredo bacana, construir massa muscular. Então, atividade física é super importante, suplementação é muito importante, sono de qualidade é muito importante. Aí tem calorão, essa medicação vai chegar, o Vioso. André, mas não chegou e nem eu moro na Flórida. Antidepressivos tricíclicos. Conversa com o seu médico, existe uma medicação que chama venlafaxina. A venlafaxina é um inibidor da recaptação da serotonina, é uma classe de medicamento que é utilizado numa dose mais alta para depressão e nessa dose menor ela controla os calorões, que no geral, as mulheres que fazem essa cirurgia que você fez, que é a salpingo-oforectomia bilateral profilática, retirar os ovários profilaticamente, por quê? Porque o ovário produz estrogênio, e estrogênio em mulheres que já tiveram câncer de mama pode fazer com que tenha recidiva. Quem tira os ovários entra na menopausa em 48 horas. Então, veja, a menopausa natural, ela começa a ter uma transição de menopausa e ela se estabelece 1 ano depois. Imagina, você tem 1 ano para o corpo se preparar a essas mudanças. Que vão já é difícil. Já é muito difícil. Quando você tira os ovários, em no máximo 72 horas, em 3 dias menopausa, o corpo já para tudo. Então, nesse caso, os sintomas tendem a ser mais agressivos. E aí, o mais importante, acompanha com o ginecologista. Se for lá no meu Instagram, é só digitar a palavra sem hormônio. Eu fiz um e-book 100% gratuito também, que eu adoro ajudar as pessoas. Tem um e-book incrível de estratégias que você pode fazer que não inclui reposição hormonal, especialmente para esse caso. Só digitar sem hormônio no meu Instagram. Luciana Vernaglia diz, doutor, tive fístula perineal há mais de 10 anos, no lado direito do ânus. Deve ser ânus, né? Vai ser perineal. Posso fazer sexo anal normalmente? Vou deixar para especialista aqui. Há mais de 10 anos,
Luciano, esse cu tá liberadíssimo. Eu deixei pra especialista, que eu já sabia que a resposta ia ser assim, ó. Certeza. Direta. Ele fala difícil, eu falo direto, entendeu? 10 anos atrás, fica tranquila. Qual que é o segredinho aí pro sexo anal? Gente, muito lubrificante, tem que estar lubrificado. Porque ao contrário da vagina, o ânus não tem lubrificação própria, então tem que ter lubrificante. Preservativo sempre, por quê? Qual que eu falo que é o problema do sexo anal sem preservativo? A uretra masculina, que é o canalzinho por onde sai o xixi, o esperma, o buraquinho que tem na cabeça do peru ali, assim, é maior do que o feminino. A uretra feminina, ela é muito curtinha. Então, foi como o André falou, primeiro vaginal, depois o sexo anal. Aí a pessoa vai fazer o sexo anal sem preservativo, essa bactéria da região anal que está vivendo ali feliz e tranquila, que dentro do intestinal não faz mal para ninguém, o problema é quando ela sai dali, quer visitar outras caverninhas, entra no orifício uretral. Na hora que entra no orifício uretral, o cara pode tomar banho depois, pode transar só no dia seguinte, na hora que ele ejacular no mesmo dia ou no outro dia dentro do canal vaginal, ele joga aquela bactéria lá para dentro. A bactéria sobe no trato feminino, na uretra feminina, que é curtinha e dá problema de infecção. Então, sexo anal tem que ser com preservativo, tá? Então, bastante lubrificante, com preservativo. E eu até brinco, a dica de ouro que eu falo, como é o nome dela? Luciana? É. Luciana, abre a boca. Foi fazer sexo anal, tem que abrir a boca. Juro pra você. Como você abre a boca? Trava a boquinha. Trava. Quando você trava lá também, ó. Trava aqui, o que aconteceu com o cu? O cu trava junto. Não é, Lene? E foi sexo, né? Então, você travou aqui, trava lá embaixo. Então, foi fazer sexo anal, relaxa o maxilar, que é pra musculatura lá embaixo também, tá relaxadinha. E tem também a velocidade da penetração. Então, a gente tem o músculo mais forte, dizem que o músculo mais forte do corpo humano é o coração. Eu discordo disso daí. Porque o coração bate e relaxa. Bate pelo menos 72 vezes por minuto. O ânus, não. O ânus a gente tá aqui, ó. Já faz 2 horas que a gente tá aqui, o cu tá como aqui, ó. O cu tá travado aqui, ó. O cu ele tá... Não, pode ficar tranquilo. A gente vai dormir e a musculatura anal tá como? Tá travada. Porque se ele relaxar, você amanhece cagado. Ah, é? Então tá sempre travado. Então tá sempre de prontidão. Ele relaxa 2, 3 minutos por dia e olhe lá, nos homens. Porque na mulher, na menopausa, então, é a cada 3 dias que esse intestino aí vai dar uma relaxada. Então, a musculatura anal, o esfíncter anal, a gente tem o esfíncter externo e o esfíncter interno. É a musculatura mais forte do corpo aí. Então, tem que ter um relaxamento. Então, passa um gelzinho, vem com preservativo. A pessoa, a mulher, né? No caso de Luciana, tem que estar bastante excitada, vai fazer a introdução da glande. Então, coloca a cabecinha, espera, aguarda, adapta. A musculatura se adapta. Aí, depois, introduz o restante do pênis. Devagar, homens, muito lentamente. Aí, eu até brinco, é a hora do refugo. A gente fala, não quero. Ah, ok, tudo bem. Entendeu? Aí, depois pode brincar à vontade. Peraí, o que foi, Lene? O Lene tá perguntando assim, e quando você já colocou tudo e ela fala, vai, agora coloca tudo. Ele fala assim, não, vai, agora pode colocar tudo. Pode pôr, né? E aí, já foi. Já foi tudo. O que faz? Lene, leva um brinquedinho junto aí, entendeu? Eu tenho uma... A mão não pode, né? Pode, fio o dedo. Pode, né? Opa, tem gente que gosta, hein? Ou então você toma distância e vem correndo e sai. Aí vem, pá, encaixa. Agora foi. Agora foi. Ah, cheguei. Tem aqui Opa. que não é uma pergunta, é mais um aviso, um recado, eu acho importante aqui. O Harosheri, alguma coisa assim, falou, por favor, quem tem 60 anos não faça sexo na frente do filho. Eu diria mais. Não faça sexo na frente do filho. Nunca. Ele deve ser um trauma aqui pra ele, entendeu? O pai e a mãe com mais de 60 transando na frente dele, né? É isso. Você não espera que o vô e a avó e o pai... Você não gosta de ouvir. Aí você entra na casa do pai e da mãe, que às vezes os filhos têm a chave da casa do pai e da mãe. Ele foi lá visitar o pai e a mãe, tava o pai e a mãe no meio da tarde, numa quarta-feira, aleatório, transando na sala, e ele ficou com crochê no 40 chão. anos de idade ele tem, pegou o pai e a mãe de 60, 65 anos namorando. É isso, o cara bate na porta, avisa que tá indo visitar. Palavra cruzada, crochê tudo no chão lá. Exatamente. Manda aí, Lênis. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, da Márcia Albuquerque. Ela falou, gostaria de saber se o corpo da mulher androgênica fica mais feminino ao tomar estrogênio via pílula. Ó, isso é interessante, porque assim, ó,
qualquer nível, as mulheres que têm essa conformação do corpo mais androgênico, que é um corpo mais quadrado, um corpo mais andrógeno, mais masculino. As mulheres que têm um corpo mais quadrado, um tronco mais reto, né? Não tem um quadril mais no formato, é a mulher que não tem um formato pera característico. A reposição sim, é tanto que, por exemplo, isso aí é uma das estratégias que estão se utilizando para fazer a transição de gênero, né? Você fica dando o estrogênio em uma dose maior, mas aí precisa avaliar muito direitinho se nesse caso compensa você utilizar, porque nenhuma medicação está isenta de efeitos colaterais. Então, você não tem um corpo andrógeno por deficiência de pílula anticoncepcional. Então, às vezes, não é a pílula que você tem que repor. Às vezes, você pode ajustar, ver se seu nível de estrogênio é baixo e se pode realmente fazer reposição. Ou se, às vezes, é só uma questão de biotipo corporal mesmo. Porque quando a gente fala de biotipo, a gente tem 5 tipos de biotipo corporais. Então, você vai ter o triângulo invertido, vai ter o formato retangular, o formato oval e o formato pera. Às vezes, é só uma mulher do biotipo retangular, realmente. Sim. Excelente. Ó, tem uma da Márcia Correia aqui que ela fala assim: oi, boa noite, tenho 41 anos, sou laqueada e tenho ciclo menstrual muito intenso e agora um mês vem, outro não. Posso fazer reposição hormonal, já que fiquei por 3 meses menstruada e foi horrível? Pode sim, isso é importante. A fazer laqueadura, né, que é cortar ali os caninhos das tubas uterinas, como ela altera a vascularização da artéria uterina, é muito comum, é engraçado. A ciência diz que não altera, mas na prática todas as mulheres dizem que pós-laqueadura altera o fluxo menstrual para mais. Altera. E aí precisa ver, porque no geral ele começa a alterar também a produção da progesterona. Como você menstruou recentemente, há 3 meses, não é menopausa ainda, mas às vezes tem deficiência de progesterona. E a utilização, a reposição de progesterona contínua te impede de ter esses sangramentos. E a própria reposição de progesterona, ela melhora um pouquinho o uso do estrogênio que o seu corpo ainda produz. Então, às vezes, adia um pouco a necessidade da reposição de estrogênio e progesterona. E vou dar uma adicionada. Eu sou uma mulher laqueada, né? Então, eu fiz laqueadura quando eu tive o meu último filho aí, aos 39 anos de idade. Realmente, houve um aumento desse sangramento aí. Outra coisa muito legal, que é um outro benefício da ginástica íntima. Com a prática dos exercícios, o que aconteceu? Eu tinha uma hipermenorreia, que é o que ela tem aí, né? Que ela reclamou, que é esse aumento do fluxo. Então, o mês tinha 30 dias, eu passava 15 dias do mês com sangramento. Eu vivia com anemia. Uma anemia profunda. E aí, o que aconteceu? Como a minha cirurgia foi uma cirurgia um pouquinho complicada ali, eu não consegui voltar a fazer os exercícios rapidamente. Então, eu voltei a praticar os exercícios da ginástica íntima com 5 meses. O Mateuzinho estava com 5 meses. Eu treinei 5 meses. Quando ele estava com 10 meses, o meu ciclo, que estava de 15 dias, já tinha voltado para o meu ciclo normal, que era um ciclo de 4 dias, né? Que é o que sempre foi. 4, 5 dias ali. Então, com a prática dos exercícios, a gente consegue, sim, regular esse nosso fluxo menstrual. Fica a dica aí para ela também. Porque o que acontece? Quando você pratica os exercícios, você tem, primeiro, você consegue eliminar aquele sangue que está ali, que às vezes ele ia levar 10 dias, 8 dias para poder sair. Você consegue ativamente, praticando os exercícios, fazer com que esse sangue ele seja eliminado mais rapidamente, né? Então, há uma redução do período menstrual com a prática dos exercícios. Eu te falo como uma mulher laqueada. Isso aconteceu comigo. Você só está pedindo para repetir o nome do aplicativo. Chama Raquel, com QE, Raquel Menopausa. Está disponível lá, 100% gratuito mesmo. Muito bom esse aplicativo. Já baixa, demora um pouquinho no começo, porque você vai colocar os seus sintomas, vai colocar até seus exames. Se você tiver, ele vai pedir exatamente isso que a gente comentou, o FSH, o estradiol. E ele, por inteligência artificial, já vai mapear a idade média da sua menopausa. Se você ainda não está na menopausa, ele vai dizer com quantos anos mais ou menos vai acontecer, e depois, se você já tiver, ele coloca lá e todos os dias tem um diário. Até, por exemplo, quantidade de água que você tem que tomar por dia, ele vai orientar. Consumo de proteína para formar massa muscular, ele vai te orientar quanto você tem que consumir e vai te direcionar para comunidades na fase que você tiver da menstruação, do seu climatério. Então, Raquel, com que eu é menopausa. Kátia, tá tendo uma discussão aqui no chat. O que está acontecendo? Gisele está falando, pode não, esse ato faz mal e não foi feito para isso, o que sai não entra. Mas o senhor Putin disse viva o Toba. E a Karina falou aqui, mulher não faz isso não, sexo anal é nojento, o que Deus te deu para fazer isso. Usa o que Deus te deu para fazer isso. Mas quem foi que deu o cu?
o cu é da pessoa, né? Cada um cuida do seu, não é? Não, cada um cuida do seu, igual umbigo, cada um tem o seu. Acho o sexo anal errado, então não faz. Não faz. Né? Simples assim. Mas pra quem quer fazer, tem técnica direitinha. Agora vai querer mandar no cu dos outros? Deixa a pessoa ser feliz. A Luciana quer, deixa a Luciana o Lene ser feliz. Isso! Sobrou pra Lene. Lene ele tem direito. Ei, gente, não mexe no fiofó do sobrou você, Lene. Sobrou pra mim. Cara, e é isso, sexo anal, cada um, tem gente que vai querer, tem gente que não vai querer, e tudo no sexo é desse jeito, entendeu? Às vezes a gente leva só pra parte do sexo anal, mas eu acho estranho gente que gosta que faça xixi em cima. Então, mas se a pessoa gosta, né? vai entender, né? Tem de um tudo, então tem de um tudo, e sexo tem que ser respeito, é você com a outra pessoa, né? Que tá ali, é o combinado, eu falo, combinado não é caro. Nunca, jamais, então as duas partes estão conscientes, as duas partes toparam. Cara, vida que segue, Só ninguém tem nada a ver com isso. A mulher do passaporte. A mulher do passaporte que eu tenho. A peça dela, ela termina quando? A peça dela é engraçadíssima. Chamou o que pode dar errado na cama. E eu conto a história de uma mulher que viajou o mundo por conta de um cu. Porque, juro pra vocês, essa história é verídica. É verídica. Tá, imagina. Quando eu trabalhava com os chás de lingerie e os eventos, ela me liga desesperada. É porque, Kátia, você tem que me ajudar aí. Eu falei, calma, moça, fica tranquila. Ela precisa daquele curso. Eu falei, qual curso? De pompoarismo? Ela, não, outro. Qual outro? Aí eu, de massagem? Ela, não, de massagem também não. Outro. Eu falei, o de dança sensual? Ela, não, o outro, aquele. Eu falei, qual? Ela, do cu. Eu falei, o curso de sexo. Ela,